Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem tá falando é a Mariana, monitora de língua portuguesa do Eu Militar, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da prova de 2016 da ESA. Já de cara a gente se depara aqui com um texto, eu não vou fazer a leitura dele, simplesmente porque se você já fez a prova, você sabe sobre o que o texto fala, não tem necessidade de eu ler mais uma vez. Quando vier alguma questão de interpretação textual, a gente volta aqui, lê um trechinho e segue em frente, tranquilo? Exercício número 1, então. Em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais, exceto, só para te relembrar, oração subordinada é aquela que depende de uma outra oração para ter sentido completo. Já a oração coordenada não depende de nenhuma outra para isso. Letra A. Estude bastante porque amanhã haverá uma prova. Como é que eu vou definir quantas são e quais são minhas orações aqui? Pelo número de verbos. Então, aqui eu tenho estude e haverá. Logo, ó, estude bastante é uma oração, amanhã haverá uma prova é outra. Se eu chego para você e falo assim, ó fulano, estuda bastante, hein? Você entende que eu estou te fazendo um pedido para que você estude. Da mesma forma que se eu falar, amanhã vai ter uma prova, você também entende a mensagem que eu estou querendo te transmitir. Então aqui, elas não dependem uma da outra para ter sentido completo. Logo, eu tenho uma oração coordenada, sindética, por causa disso aqui, ó. Por causa desse porquê, que a gente chama de síndeto, que é a conjunção. Então, aqui eu tenho oração coordenada, sindética, explicativa, porque eu estou te explicando por que você tem que estudar bastante, porque amanhã haverá uma prova. Logo, nosso gabarito é letra A, porque eu quero saber que não é subordinada adverbial. Só para confirmar as outras. Letra B. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Ele ter tido um ótimo desempenho na prova é uma consequência para o fato dele ter estudado tanto. Então, aqui eu tenho oração subordinada adverbial consecutiva. Na letra C, você terá um excelente desempenho desde que estude. Eu estou estabelecendo uma condição. Então, aqui é oração subordinada adverbial condicional. Letra D, os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. Ó, foca nesse assim que. Aqui dá uma ideia de tempo. Assim que eles chegaram, no momento em que eles chegaram. Então, aqui é oração subordinada adverbial temporal. E na letra E, não compareceu à aula ontem porque viajou. Oração subordinada adverbial causal, porque eu estou te falando a causa dele não ter comparecido na aula, que foi a viagem. Ok? Questão 2, então. Segundo o autor do texto, qual é a principal consequência do uso excessivo do celular? Chegou aquele momento que eu falei ali no comecinho, a gente vai ter que voltar no texto para responder essa questão. Mas vamos ver as opções primeiro. Letra A, gasto financeiro excessivo. B, desinteresse pelos estudos. C, baixa produtividade no trabalho. D, doenças incuráveis. E, comprometimento das relações interpessoais. Vamos voltar lá no texto para descobrir. Presta atenção nessa parte aqui. Ó, entre casais, o uso abusivo do celular pode gerar ciúmes e desconfiança. Também gera afastamento. Está cada vez mais comum que, mesmo durante um jantar a dois, o casal use os aplicativos do aparelho. Então, ó, só por esse trechinho eu já consigo identificar aqui. A principal consequência do uso excessivo do celular é comprometimento das relações interpessoais. Foi? Questão 3. No final do texto, vício em celular atrapalha a vida afetiva e gera nomofobia. Conclui-se que não há como solucionar o problema da nomofobia. A melhor solução para quem sofre de nomofobia é procurar atendimento médico. A melhor solução para quem sofre de nomofobia é fazer acompanhamento psicológico. Os viciados em celular devem procurar companhia para não se sentirem sós. Todos que sofrem de nomofobia têm a predisposição a vícios e medos de ficar só? Não sei, vamos voltar para o texto. Foca aqui, ó, no finalzinho. O acompanhamento psicológico será a melhor solução para essas pessoas, porque, na verdade, o abuso do celular é sintoma de algo que tem raízes mais profundas. Então, ó, já de cara achei minha resposta. Gabarito aqui, a letra C. A melhor solução para quem sofre de nomofobia é fazer acompanhamento psicológico. 4.
Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Letra A, parabéns e álbuns. Parabéns é uma oxítona terminada em ENS e álbuns é uma paroxítona terminada em NS. Então, ó, não. B, exército, que é uma proparoxítona, e jockey é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. Também não. Hífen, paroxítona terminada em N e também oxítona terminada em EN. Descarto. Chapéu, oxítona terminada em ditongo aberto e herói também. Nosso gabarito é letra D. Só para confirmar, letra E, lápis, paroxítona terminada em is e país é acentuado pela regra 2 hiatos, ok? Bora, questão 5. Marque a alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Mais uma vez para te relembrar. O que que vem? Ó, dentro do processo de composição, a gente tem composição por justaposição e composição por aglutinação. Essa letra A é perfeita para você entender isso. Por quê? A composição por justaposição é quando eu tenho dois radicais que se juntam e não tem alteração sonora. Exemplo, beija, flor. Foi? Já na composição por aglutinação é quando tem essa alteração. Exemplo, perna alta. Quando eu juntar, vai virar pernalta. Então, aqui, olha, eu tenho um processo de composição. Eu quero saber qual é a opção que não tem. Já vou descartar a letra A. Dá uma olhada nessa letra B. Amanhecer e desalmado. Amanhecer é uma palavra derivada de manhã. Então, aqui eu tenho uma composição parasintética, porque eu tenho o acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente para poder formar uma palavra. Então, ó, não existe amanhe nem manhecer. Eu preciso desse meu prefixo e do meu sufixo para formar a palavra inteira, que é o amanhecer. Da mesma forma em desalmado, que eu tenho o prefixo des, acrescentado ao radical alme, ó, assim, e o sufixo ado. Foi? Então, ó, gabarito é letra B. Letra C, embora, é o mesmo que em boa hora. Então, aqui eu tenho um processo de composição por aglutinação. Segunda-feira, processo de composição por justaposição. Pé de meia, composição por justaposição. Aguardente por aglutinação, porque eu tenho água ardente. Tira-teima e madrepérola são processos de composição por justaposição. Foi? Gabarito da 5, então, a letra B. Questão 6. São exemplos de verbos impessoais: alvorecer, chover, anoitecer e trovejar. Ó, de cara, já encontramos aqui o nosso gabarito. Tranquilo? Amar, morrer, crescer e ser são verbos de ação e de estado. Então, já vou descartar. Letra B. Haver, fazer, parecer e ser também. Não é considerado verbo impessoal. Letra D, correr, jogar, cantar e partir são verbos de ação. E na letra E, anoitecer, chuviscar e nevar são verbos impessoais, mas a gente tem aqui o falar, que é um verbo de ação. Então, já vou descartar também. Tranquilo? Gabarito é letra A. Questão 7. Destaque a alternativa em que o termo sublinhado seja um objeto indireto. O que é o objeto indireto? É aquele termo que vai ser um complemento para o meu verbo transitivo indireto. Tranquilo? Quando eu falo assim, vou descobrir mundos. Quem descobre, descobre o quê? Mundos. Então, aqui, ó, é o objeto direto e não indireto. Descarto A. Na B, já tenho 6 gatos em casa. Tenho o quê? 6 gatos. Então, aqui, ó, objeto direto. Descarto também. C, não recebo dinheiro há muito tempo. Não recebo o quê? Dinheiro. Objeto direto. D, não quero que fiques triste. Não quero o quê? Que fiques triste. Objeto direto. E, cantava para os amigos. Quem canta, canta para alguém. Ó a minha preposição aqui. Então, ó, cantava para alguém. Eu tô fazendo a junção do meu verbo com o objeto indireto por meio dessa preposição. Foi? Então, o gabarito aqui da número 7 é letra E. Questão 8. São exemplos de verbos da segunda conjugação.
Só para te relembrar, a gente tem primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Aqui, cantar, ficar, remar e amar são todos verbos de primeira conjugação. Eu quero saber qual é o verbo da segunda. Então, já vou descartar a letra A. Segunda, aqui na letra B. Compor, depor, dever e temer. Ó, presta atenção nesse por aqui. Tá vendo esse término aqui, or? Você deve estar se perguntando agora, Mariana, mas de onde sai esse por aí? Muito simples. Esse compor e esse depor é derivado de poer. Então, ele responde à segunda conjugação. Logo, aqui são todos de segunda conjugação. Foi? Gabarito é letra B. Sorrir, partir e dormir são de terceira. Remar, primeira. Receber e dever são de segunda. E dormir, de terceira. Fugir, ir, dormir e sorrir também são verbos de terceira conjugação. Gabarito é letra B. Questão 9. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e, respectivamente, todos os termos destacados na frase seguinte. Pertencem-te todos os documentos. Vamos lá. Pertence algo, que seria todos os documentos, a alguém. Esse T aqui é o mesmo que a você. Foi? Então, ó, todos os documentos pertencem a você. Logo, eu sei que todos os documentos é o meu sujeito. Então, ó, vou descartar essas duas aqui. E esse a você é o quê? É o objeto indireto, porque tá com a preposição. Foi? Pertence a, que é a preposição, você. Esse é o objeto indireto. Número 10. Interesse pelas zonas profundas da mente, pela loucura, desejo de transcendência e integração cósmica, linguagem vaga, fluida que busca sugerir em vez de nomear. Essas são características que indicam as obras de autores simbolistas. Ó, características encontradas nas obras de Cruz e Souza, de Alfonso de Guimarães. Foi? Aqui, então, gabarito é letra C. Vamos lá, questão 11 e 12 para fechar. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor se referia às alunas dispostas a vencer qualquer obstáculo do dia a dia. O professor se referia, quem se refere a alguma coisa. Alunas é um substantivo feminino. Então, ó, tá no plural, as alunas. Logo, eu tenho a junção de preposição a mais artigo definido as, ó, fica as craseado. Dispostas a vencer, antes de verbo, não tem crase. Então, ó, qualquer obstáculo do dia a dia. Entre palavras repetidas também não tem crase. Gabarito é letra A. E para fechar, questão 12. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. A. Devem haver outras formas de executar a missão. B. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. C. Não se admitirá exceções. D. Bastava-lhe 2 ou 3 oportunidades para vencer. E. Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Vamos lá, vamos uma de cada vez. Letra A. Devem haver outras formas de executar a missão. Aqui eu tenho um verbo auxiliar, devem, e um verbo impessoal, haver. Nesse caso aqui, os meus verbos eles têm que concordar. Então, o correto seria: deve haver outras formas de executar a missão. Descarto a letra A. Letra B. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. Nessa letra B aqui, ela obedece à regra geral. O sujeito e o verbo eles devem concordar, mesmo que a frase esteja na ordem indireta. Então, o correto seria: queria voltar a estudar, mas faltavam-lhe recursos. Da mesma forma que na letra C, o correto seria: não se admitirão exceções. E na letra D, bastavam-lhe 2 ou 3 oportunidades para vencer. Eita, que X horroroso. Então, o nosso gabarito é letra E. Por quê? Verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele fica na terceira pessoa do singular. Foi?
E é isso, gente. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos a todos.